Você dorme 8 horas, acorda cansado. Não fez nada o dia inteiro, mas está exausto. Você sente que sua cabeça nunca para. Isso não é fraqueza. Isso não é preguiça. Isso tem um nome. E os estoicos descobriram a solução há mais de 2000 anos. Só que ninguém te ensinou isso na escola. A maioria das pessoas acredita que o cansaço vem do corpo, do trabalho pesado, das horas longas. Mas existe um tipo de cansaço que vai muito além disso. Um cansaço que não some com férias, que não desaparece no fim de semana. Um cansaço que mora dentro da sua cabeça. E hoje eu vou te mostrar exatamente de onde ele vem, por que ele te destrói por dentro e como os filósofos estoicos já sabiam como resolver isso antes, mesmo de existir psicologia moderna. Fica até o final, porque o que vem aí vai mudar completamente como você enxerga a sua relação com seus próprios pensamentos. Pensa comigo. Você já ficou deitado na cama à noite, no escuro, com o corpo parado e a cabeça rodando como um motor sem freio, revisando aquela conversa do trabalho, planejando o dia de amanhã, revivendo o que você deveria ter dito naquela reunião de semanas atrás, preocupado com algo que pode ou não pode acontecer no futuro. Isso tem um nome. Os psicólogos chamam de ruminação mental. E é exatamente isso que está te destruindo por dentro, sem você perceber. A ruminação não é simplesmente pensar. Pensar é útil. Pensar resolve problemas. A ruminação é diferente. É quando você fica preso no mesmo pensamento em loop, sem chegar a lugar nenhum. É como deixar um carro ligado na garagem, sem colocar em movimento. O motor queima combustível, esquenta, desgasta, mas o carro não vai a lugar nenhum. E o pior de tudo, a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Elas acham que estão sendo produtivas, que estão planejando, que estão sendo responsáveis, mas na verdade estão apenas se esgotando em pensamentos que não têm fim, sobre situações que muitas vezes não estão nem no presente. E é aqui que a filosofia estoica entra com força total. Marco Aurélio foi imperador de Roma, líder de um dos maiores impérios da história humana. Enfrentou guerras, pestes, traições, conspirações. Tinha razão de sobra para ficar acordado à noite, se preocupando com tudo. Mas ele escreveu o seguinte: não desperdiças mais de tua vida em pensamentos sobre outras pessoas, a não ser que tais pensamentos sirvam ao bem comum. Traduzindo para o mundo real, Marco Aurélio percebeu que pensar demais sem propósito é desperdício de energia vital. E ele era um homem que gerenciava um império com dezenas de milhões de pessoas. Se ele podia disciplinar a mente, você também pode. Mas como? Os estoicos tinham um conceito central chamado dicotomia do controle. E essa ideia simples é possivelmente a ferramenta mais poderosa que existe para parar a ruminação mental. O princípio é o seguinte: existem duas categorias de coisas no mundo: o que está sob o seu controle e o que não está. Epicteto, um estoico que foi escravo, que nasceu sem liberdade, sem direitos, sem nada, disse o seguinte: algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder estão a opinião, a motivação, o desejo, a aversão. Fora do nosso poder estão o corpo, a reputação, o cargo e qualquer coisa que não seja resultado de nossa própria ação. Pensa no tamanho disso.
Um homem que foi escravo descobriu que, mesmo sem controle sobre o próprio corpo, ainda tinha controle total sobre a própria mente. E esse controle era suficiente para encontrar paz. Agora, aplica isso na tua vida. Quantos dos seus pensamentos de hoje foram sobre coisas que você não controla? O que o seu chefe vai pensar de você? O que vai acontecer com a economia? O que alguém disse sobre você nas costas? Se a pessoa que você gosta sente o mesmo que você, se você vai conseguir aquela promoção, se o resultado daquele exame vai ser o que você quer, tudo isso são situações fora do seu controle direto. E você passou horas, energia, saúde mental pensando nelas, em loop, sem chegar a uma conclusão, sem resolver nada, só se esgotando. Os estoicos tinham outra prática que complementa isso. Eles chamavam de amor fati, amor pelo destino. Não no sentido de amar tudo que é ruim, mas de aceitar que o que já aconteceu não pode ser mudado. E gastar energia mental tentando mudar o passado ou controlar o futuro é literalmente desperdiçar o único momento que você tem. O agora. Sêneca, outro grande estoico, escreveu numa carta: parte de nossa vida é tomada enquanto ainda planejamos. Parte é tomada enquanto postergamos. E outra parte passa enquanto nos arrependemos. A maioria das pessoas alterna entre esperança e medo, sem nunca viver plenamente. Isso foi escrito há 2000 anos. E olha como descreve exatamente a maioria das pessoas hoje. Mas vamos mais fundo. O pensamento excessivo tem raízes profundas. E entender essas raízes é o primeiro passo para cortar o problema na origem. Raiz número 1. A ilusão do controle. O ser humano tem uma necessidade biológica de controle. Nosso cérebro está programado para tentar prever o futuro, identificar ameaças e evitar o desconhecido. Isso foi útil quando vivíamos em cavernas e precisávamos sobreviver a predadores. Mas no mundo moderno, essa mesma função do cérebro se tornou um problema. Você não tem predadores reais te perseguindo, mas o seu cérebro age como se tivesse. E aí começa a produzir pensamentos em loop, numa tentativa desesperada de controlar o incontrolável. A solução estoica não é parar de pensar, é direcionar o pensamento, usar a mente com propósito. Perguntar antes de se perder num pensamento: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Literalmente solte. Não é rendição, é sabedoria. Raiz número 2. O julgamento constante. Marco Aurélio escreveu: as coisas não nos perturbam, mas nosso julgamento sobre elas. E aqui está uma das ideias mais difíceis de aceitar, mas mais liberadoras que existem. O evento em si não tem poder sobre você. O que tem poder é o significado que você dá a ele. Você levou uma crítica no trabalho. O evento é neutro. A crítica aconteceu. Ponto. O que você faz na sequência é tudo. Você pode decidir que isso significa que você é incompetente, que seu chefe te odeia, que você vai ser demitido, que sua carreira acabou. Ou você pode decidir que é um dado, uma informação, algo que você pode usar ou ignorar. A maioria das pessoas fica presa no primeiro caminho. E aí passam dias, semanas, meses, revivendo aquela crítica em loop, adicionando camadas de interpretação,
construindo histórias que nunca existiram. Os estoicos chamavam isso de fantasia, a representação mental de um evento. E diziam que nossa liberdade está justamente em escolher qual representação aceitar. Raiz número 3. A ausência de presença. O pensamento excessivo quase sempre vive em dois lugares: no passado ou no futuro. Nunca no presente. No passado, você revive erros, arrependimentos, conversas. No futuro, você antecipa problemas, catástrofes, rejeições. E enquanto sua mente vive nesses dois lugares, sua vida real está acontecendo aqui, agora, e você está completamente ausente dela. Marco Aurélio tinha uma prática simples para resolver isso. Ele chamava de hic et nunc, aqui e agora. Todas as manhãs, ele escrevia em seu diário, que hoje conhecemos como as meditações, para se lembrar de que o único momento real é o presente, que o passado não existe mais, que o futuro ainda não existe, que a única vida que você tem é o instante que está vivendo agora. Isso não é pensamento mágico. É uma prática concreta de redirecionamento de atenção. E vou te dar um exercício prático estoico que você pode usar hoje. Toda vez que você perceber que está preso num pensamento em loop, seja sobre o passado ou o futuro, faça 3 perguntas simples. Primeira, isso está sob o meu controle? Segunda, o que eu posso fazer agora, neste momento, sobre isso? Terceira, se não posso fazer nada agora, o que ganho continuando a pensar nisso? Essas 3 perguntas, feitas com honestidade, interrompem o loop. Não porque são mágicas, mas porque forçam o seu cérebro a sair do modo automático e entrar no modo racional. E o modo racional é onde os estoicos viviam. Mas eu preciso ser honesto contigo sobre algo. Entender tudo isso é fácil. Aplicar é outra história. Porque o pensamento excessivo não é só um hábito, é uma identidade. Muitas pessoas se identificam com os seus pensamentos. Acham que pensar muito é sinal de inteligência, que preocupar é sinal de responsabilidade, que rever cada detalhe é sinal de cuidado. E aí elas resistem a soltar. Marco Aurélio passou anos escrevendo as meditações para ele mesmo. Não para publicar, não para impressionar ninguém, mas porque ele precisava se lembrar diariamente das mesmas verdades. Porque a mente tende a voltar para os velhos padrões. E a disciplina estoica não é uma conquista permanente, é uma prática diária. Isso significa que você vai ter dias ruins, dias em que a cabeça não para, dias em que os loops voltam com força total. E tudo bem, isso não significa que você falhou, significa que você é humano. A diferença entre quem pratica o estoicismo e quem não pratica não é que um nunca tem pensamentos negativos. É que um sabe o que fazer quando eles aparecem. Tem outro conceito estoico que precisa entrar aqui. Premeditatio malorum. A premeditação dos males. Os estoicos praticavam visualizar o pior cenário possível, não para se torturar, mas para se preparar emocionalmente, para perceber que mesmo o pior cenário é suportável e que a antecipação do problema quase sempre é pior do que o problema em si. Pensa na última vez que você ficou semanas angustiado com algo e quando aquilo finalmente aconteceu,
ou não aconteceu. Você percebeu que toda aquela energia foi gasto em vão. O sofrimento antecipado foi maior que o sofrimento real. Sêneca resumiu assim: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase sozinha pode te salvar de centenas de horas de esgotamento mental desnecessário. Então, deixe eu resumir tudo o que vimos hoje. Cansaço, que não passa dormindo, tem um nome. É o esgotamento mental que vem de pensar demais, em loop, sobre coisas fora do seu controle. Os estoicos diagnosticaram esse problema há 2000 anos. E a solução deles se baseia em 3 pilares simples. Primeiro, separar o que está sob seu controle do que não está, e focar toda a sua energia apenas no primeiro grupo. Segundo, reconhecer que os eventos são neutros. O que te perturba não é o que acontece, mas o julgamento que você faz sobre o que acontece. Terceiro, viver no presente. Não reviver o passado, não antecipar o futuro. Estar aqui, agora, com o que de fato está diante de você. Essas não são ideias para momentos de crise. São práticas diárias. Hábitos de mente que, quando cultivados com consistência, mudam completamente o nível de clareza, energia e paz que você carrega ao longo do dia. Marco Aurélio foi imperador de Roma e ainda assim encontrou tempo para praticar isso todos os dias. Epicteto não tinha nem liberdade física e ainda assim encontrou liberdade mental total. Sêneca viveu num dos ambientes mais estressantes da história, a corte de Nero, e ainda assim nos deixou cartas sobre como manter a mente tranquila em meio ao caos. Se eles conseguiram, você também consegue. Não porque é fácil, mas porque é possível. E porque agora você sabe por onde começar. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal, porque ainda tem muito mais sobre estoicismo vindo por aí.